Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Muita gente fala sobre ações ordinárias, preferenciais, né? Eu fiz um resumo aqui básico aqui, que ações ordinárias são as ações que a gente tem aí direito ao voto nas assembleias, né? Muita gente pode ficar preocupada, porque eu tenho que votar e tal, né? Mas a questão toda é que a maioria das pessoas, a maioria dos investidores, a quantidade de ações que eles vão ter vão ser insignificativas lá nas decisões. Então, isso aqui, ó, lembrando que as ações ordinárias têm um final 3, né? E além das ações ordinárias, você pode ter lá a ação preferencial, finais, né? Na verdade, são várias possibilidades. Você tem final 4, você tem final 5, 6, 7 ou de repente até 8 aí, né? Essas ações preferenciais você vai ter preferência no recebimento dos dividendos, mas reforçando, tá? Os dividendos que você vai receber, né, que são participações no lucro lá das empresas, aqui nas ações ordinárias também você recebe, tá? Não fique pensando que você vai receber dividendos somente nas ações preferenciais. Você recebe dividendos também nas ações ordinárias. Pode surgir uma pergunta, né? Edgar, qual é a ação que eu tenho que investir? Na ação ordinária ou preferencial, né? Isso é uma discussão, se você pesquisar na internet, tem muita gente que defende isso aí, briga dessa forma, né? Briga dizendo que sócio é ON, né? Que são as ações ordinárias. Mas a verdade é o seguinte, né? Eu mesmo já pensei dessa maneira, né? Não, eu vou comprar só ações preferenciais, que são as ações que os controladores das empresas têm, tá? Mas a verdade é que hoje, né? Eu enxerguei que essa decisão é mais um empecilho que você pode ter ali no processo, tá? De investimento. Então, quando a gente tem isso pode atrasar a sua decisão, né? Pode você perder alguma oportunidade, inclusive, e com isso pode atrapalhar o seu retorno. O que a gente prega, né? Que não importa, tá? Pode ser ordinária, preferencial, ou que, no caso, a tabela VAPT mostrar, pelo menos é a forma que eu utilizo lá, eu vou investir, tá? Então, a gente tenta excluir ao máximo os vieses pessoais de cada um, né? Ou seja, porque atrapalha, tá? Nesse processo de decisão. Então, a gente entendeu isso e por isso que agora eu, particularmente, não levo em consideração se é final 3, se é final 4, se é final 5, 6 ou 7, tá? Tem uma questão da liquidez que está envolvida que eu vou mostrar exatamente para você entender isso daí, tá? Para a gente entender isso aqui, né, a questão lá das ordinárias e preferenciais, uma informação importante que você tem que entender é da liquidez, né? Então aqui eu tenho as ações do grupo Sanepar, tá? As ações da Sanepar. Aqui é a SAPRE 11, que é a mais líquida e que está sendo negociada aí, um volume bem grande de ações são negociadas diariamente, aqui em torno de milhões, né, 2,2 milhões, enquanto que na SAPRE 3 a gente tem milhares, né. Observe que teve um crescimento, né, aqui passando aqui 2021, teve um crescimento até maior do volume de negociações daqui da SAPRE 3. Mas, como eu falei anteriormente, né, tem essa questão que pode impactar no preço. Como você pode ver, não é perfeito, tá? A comparação, se você comparar SAPRE 3 com SAPRE 11, não é perfeito a variação dos preços. Tem uma questão envolvida aí que é exatamente a liquidez. Isso, antes de mostrar a liquidez, percebo que a SAPRE 11, né, é uma composição, na verdade, de ações ordinárias e preferenciais. Como é essa composição? Vou mostrar aqui uma tabelinha que eu tirei exatamente da B3. A composição aqui, ó, se você for olhar, a Sanepar, SAPRE 11, é a composição de uma ação ordinária mais 4 ações preferenciais, tá? Então, esse combo que você leva, né, isso aqui é uma invenção brasileira, tá? Novamente, isso aqui pode ser um tema de discussão. A parte das units, elas são ações que não são interessantes, isso aqui é ruim para o investidor. Novamente, isso aí é um viés que na nossa solução Quant a gente não tem, né? Já que a gente elimina lá através da nossa tabela VAPT. Então a gente não tem esse tipo de viés aqui com relação a unit, ordinárias, preferenciais, etc e tal. Então esse aqui é o panorama que vocês têm aqui das ações Unity, a Alupar, Banco Inter, BR Partners e outras empresas aqui que vocês podem ver também. Então, quando aparecer o código 11 lá, saibam que lá no código das ações, isso significa as units, né, que é a composição dessas ações ordinárias e preferenciais. Pessoal, para concluir aqui, eu queria mostrar para vocês a questão da liquidez, né, o impacto da liquidez. Para isso, eu vou pegar aqui algumas units e vou comparar com as suas equivalentes ordinárias e preferenciais. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Santander. Nesse caso aqui, o Santander não tem tanta diferença quando comparado com as ordinárias, mas aqui em azul é a SAPRE 11, né, a Unity, e eu tenho em laranja ali a ação ordinária, tá?
e em azul mais clarinho eu tenho a preferencial. A preferencial ela tem uma liquidez menor e por causa disso tem exatamente o que a gente chama de prêmio de liquidez, né? Essa situação se repete aqui, por exemplo, aqui na Sanepar, né? Sanepar em azul e as outras em laranja e azul mais claro também são as ordinárias e as preferenciais respectivamente. Por fim, eu peguei mais uma outra só para você ver. Essa aqui é da Taesa, né? Taesa, a TAI 11, ali em azul mais claro, azul mais forte, e as menos líquidas mais lá em cima, exatamente aquele prêmio de liquidez que a gente falou anteriormente. Então é essa situação que você tem que entender, que pode impactar de certa forma nos seus investimentos, com relação à ação ordinária, preferencial e unit, porque impacta na questão da liquidez. Então esse prêmio de liquidez você vai ter naquelas menos líquidas, mas essa questão da liquidez você também tem que levar em consideração. O que significa liquidez? É pegar aquele ativo e transformar em dinheiro. Então, de repente, se você quer liquidar um determinado grupo de ações, vamos supor que você tem já na faixa de milhões, isso pode ser um problema, mas obviamente nessa fase inicial vai ser um problema bem menor. Mas não esqueça, ações menos líquidas, elas tendem a ter o spread, né? Esse a gente chama de spread, entre aquilo que a pessoa está pedindo e aquilo que a pessoa está disposta a ofertar por aquela ação. Então tem essa diferençazinha que você tem que levar em consideração. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.